sou a Marcela da Decora com Crochê e hoje estou aqui junto a Linhas Corrente para ensinar o passo a passo completo dessa bolsa feita com o fio ráfia. Nós vamos usar apenas um rolo desse daqui para fazer a bolsa inteirinha, rendimento perfeito. Esse fio tem uma textura muito gostosa de tecer, deixa as peças com um efeito mais rústico, mas é um fio que desliza na agulha, é um fio que dá para fazer trabalhos maravilhosos com ele. E eu vou usar esse na cor G43. Bom, como eu falei para vocês, o rendimento é tão bom que eu fiz a bolsa inteirinha e ainda sobrou fio do rolo. Então, apenas com um rolinho desse daqui dá pra gente fazer peças lindas como essa bolsa, que eu vou deixar as medidas aí na tela para vocês. Nós vamos iniciar fazendo uma base redonda, depois nós vamos fazer o comprimento da bolsa, vamos trabalhar alguns pontos intercalados para ficar com esse efeito aqui. Toda a lista de materiais eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Então agora nós vamos à aula com todo o passo a passo completo dessa bolsa. Então nós vamos iniciar com uma base redonda, vamos fazer aqui o círculo mágico. E dentro do círculo mágico nós vamos colocar um total de 12 pontos. Então faz aqui uma correntinha como subida, em seguida coloca 12 pontos aqui. Laça o fio, faz 1, 2, 3, e eu vou colocando até dar os 12. Fiz aqui 12 pontos, vou puxar esse fiozinho aqui mais curto para fechar aqui o buraquinho. Fechei o buraquinho, agora nós vamos fechar a carreira. Nós vamos colocar a agulha nessa primeira correntinha aqui do início da carreira. Coloca a agulha, laça e faz ponto baixíssimo para fechar a carreira. Fechamos a carreira, agora nós vamos subir aqui com uma correntinha e em seguida nós vamos colocar 24 pontos no total, sendo que vão ser 2 pontos para cada ponto. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cada correntinha dessa vai receber aumentos, ou seja, 2 pontos juntos, tá? Então, fiz aqui a correntinha de subida, coloco a agulha na próxima correntinha e faço a agulha no mesmo lugar e faço o segundo ponto, 2. Coloco a agulha na próxima correntinha aqui, no próximo ponto, e faço mais 2, tá? E vou seguindo dessa forma, 2 pontos para cada, vai dar um total de 24 pontos. Finalizei, então, essa segunda carreira, deu 24 pontos. Agora, vamos fechar a carreira, colocando a agulha nessa primeira correntinha que tem aqui, no início da carreira, e fecha com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha de subida para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos intercalar os aumentos. Então, aqui no primeiro ponto, nós vamos colocar 2 pontos juntos e intercala com um ponto sozinho. 2 juntos, um sozinho. 2 juntos, um sozinho. E assim por diante, até chegar no finalzinho da carreira. Então, vou colocar a agulha aqui no próximo ponto, faço 1 e 2. Coloca no próximo, faz um ponto apenas. Vem no próximo e faz 2 juntos. 1 e 2. Vem no próximo, faz 1. E assim por diante, tá? Eu vou fazendo até chegar aqui no finalzinho da carreira. Então, cheguei no finalzinho dessa terceira carreira, vou fechar aqui com ponto baixíssimo e vamos para a próxima carreira. Faz correntinha de subida. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar com 2 pontos entre os aumentos. Então, se fizemos aqui um ponto entre eles, na próxima agora vão ser 2 pontos entre esses aumentos, tá? Então, coloca a agulha aqui no próximo ponto, inicia com um ponto apenas, vem no próximo também faz um apenas, e no próximo faz 2 juntos, que é o aumento. Fiz o aumento, agora uma sequência de 2 pontos, 1 e 2. No próximo, aumento. E assim por diante, tá? Vamos intercalando, chegando no finalzinho da carreira vai dar um total de 36 pontos. Cheguei aqui no finalzinho da carreira,
finalizei com 2 pontos juntos, deu um total de 48 pontos. Coloca a agulha aqui na primeira correntinha do primeiro ponto e fecha com um ponto baixíssimo. Faz correntinha de subida. E agora, nós vamos intercalar com 3 pontos entre os aumentos. Então, vamos iniciar aqui com 2 pontos juntos. 1 e 2. Em seguida, vamos fazer uma sequência de 3 pontos, um para cada. Coloquei 1, vim no próximo ponto 2, no próximo 3. E vou intercalar com 2 juntos. 1 e 2. Agora, 3 e assim por diante, tá? Até chegar no finalzinho dessa carreira. Finalizei, então, a 5ª carreira. Terminei aqui com uma sequência de 3 pontos separados. Deu um total de 60 pontos. Vamos subir para a próxima carreira. Então, fecha com ponto baixíssimo. Faz correntinha de subida. E agora, nós vamos intercalar com 4 pontos entre os aumentos. Então, para distribuir bem aqui nossos aumentos, que isso ajuda a base a ficar bem redondinha, vamos começar com uma sequência de 3 pontos. 1, vem no próximo, 2, vem no próximo, 3. Feito isso, no próximo ponto, vamos fazer um aumento. Então, coloca a agulha, faz 1, a agulha no mesmo lugar, faz 2. Agora, intercala com 4 pontos. 1, vem no próximo, 2, no próximo, 3 e 4. E aumento, tá? Sempre dessa forma. Como começamos com uma sequência de 3 pontos, vamos terminar com um ponto apenas para dar os 4 aqui de intervalo entre um aumento e outro, tá bom? Então, chegando no finalzinho dessa carreira, eu já volto com vocês. Bom, cheguei no finalzinho da carreira, terminei com um ponto sozinho, porque começamos com 3 sozinhos, completou 4 aqui. Na próxima carreira, nós vamos fechar aqui e trabalhar com 5 pontos sozinhos entre os aumentos. Então, coloca a agulha aqui no primeiro ponto, faz o ponto baixíssimo, correntinha de subida. E vamos distribuir de forma que não fique aumento sobre aumento. Então, eu vou iniciar aqui fazendo 2 pontos juntos. 1 e 2. Fizemos aumento. Agora, uma sequência de 5 pontos, aumento. 5 pontos, aumento. E assim por diante, até chegar aqui no finalzinho, tá? Bom, gente, cheguei aqui no finalzinho dessa 7ª carreira. Deu um total de 84 pontos. Terminei aqui com uma sequência de 5 pontos sozinhos. E uma dica que eu dou, coloca a peça sobre a mesa, vai ajeitando ela. Dependendo da tensão de ponto de cada uma, pode ser que a base ela fique um pouco mais embabadada ou um pouco menos embabadada. A minha, ela tá começando a embabadar um pouquinho. Então, na próxima carreira, eu vou fazer sem aumento nenhum. Ou seja, eu vou fazer um ponto para cada. Tá? Então, é bem importante essa leitura aqui pra gente entender quando que tem a necessidade de fazer aumento ou não. Como ela tá dando aqui, ó, levemente esses embabadados, então, na 8ª carreira, eu vou repetir os 84 pontos, tá? Então, eu vou colocar a agulha aqui no próximo ponto, fecho com baixíssimo, correntinha de subida. E vou seguindo aqui, colocando um ponto para cada, até chegar no finalzinho dessa carreira. Bom, gente, cheguei aqui no finalzinho, fiz então um ponto para cada, finalizei essa 8ª carreira e agora nós vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Prontinho, tá? Coloca a base na mesa. Aqui, no caso da minha, né, pela minha tensão de ponto, pela quantidade de carreiras que eu fiz, né, tem a questão também da textura aqui do material, né, desse fio que nós estamos trabalhando, ela ainda está um pouco embabadada. Então, na próxima carreira, eu vou repetir a mesma quantidade de pontos, ou seja, não vou fazer aumentos, sempre um ponto para cada, certo?
Então, faz aqui a correntinha de subida, coloca a agulha no próximo ponto e segue fazendo um para cada, repetindo a mesma coisa que fizemos na 8ª carreira. E aí, chegando no finalzinho dessa 9ª carreira, eu já retorno aqui com vocês. Bom, gente, cheguei então aqui no final dessa 9ª carreira. Coloquei aqui a peça na mesa e, como ela ainda está um pouco mais folgadinha, eu vou fazer a próxima carreira, que será a 10ª carreira, também sem aumentos, tá? Quem sentir necessidade de já começar os aumentos nessa 10ª carreira, é só obedecer a lógica de aumento de pontos. Ou seja, se na última carreira nós trabalhamos com 5 pontos entre os aumentos, então na próxima, quando exigir aumento, vocês vão obedecer essa sequência. Então, a próxima sequência vai ser de 6 pontos sozinhos entre os aumentos, tá? Não vai ser o meu caso aqui, porque ela ainda, né, ela não está pedindo aumento, né, com esse formato. Então, eu vou seguir essa próxima carreira fazendo um ponto para cada também, certo? Fiz aqui a finalização com ponto baixíssimo, correntinha de subida e sigo colocando um ponto para cada, até chegar no finalzinho da carreira. Bom, cheguei no finalzinho dessa 10ª carreira, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Coloco na mesa para entender se a carreira 11 vai ser necessário aumento. Ela tá quase toda esticadinha, mas eu ainda não vejo necessidade. Então, a carreira 11 eu ainda vou fazer sem aumento, tá? Bom, então, só pra gente recapitular aqui, nós estamos na 3ª carreira sem aumento da nossa base e eu vou fazer a 4ª carreira sem aumento. Então, seguindo aqui com a correntinha de subida e um ponto para cada. Chegando no finalzinho dessa carreira 11, eu já retorno com vocês. Bom, gente, então cheguei aqui no finalzinho das carreiras, fiz 11 carreiras no total. Eu vou medir aqui para ver se já chegou no tamanho da base. Olha, já chegou nos 25 centímetros de diâmetro, que é o tamanho que vai ter a base da bolsa. Então, não é necessário mais a gente fazer carreiras aqui da nossa base, porque ela já chegou na medida. Então, só para recapitular, nós fizemos aqui as carreiras com aumentos, até chegar na carreira em que fizemos aqui um aumento com 5 pontos de intervalo entre eles. E depois seguimos fazendo 4 carreiras sem aumento nenhum, um ponto para cada, com 84 pontos. Porque a base, ela já estava ficando mais curvadinha, ou seja, mais embabadada. Então, fazendo a leitura dela, eu não vi mais necessidade de fazer aumentos para que ela fique mais retinha possível. Então, finalizei com essas 4 carreiras sem aumento. Ela chegou aqui no diâmetro de 25 centímetros, já é o tamanho necessário para a base dessa bolsa. Então, daqui em diante, todas as carreiras que nós formos fazer, vai ser as carreiras de subida da bolsa, ou seja, de comprimento dela, tá? Então, sempre vai ter essa quantidade de pontos daqui em diante. Eu vou fechar aqui a carreira com ponto baixíssimo, faz correntinha de subida. E agora, já na etapa de subida da bolsa, nós vamos fazer 2 carreiras em pontos baixos. E depois nós vamos intercalar com outros pontos para ficar com aquele design, tá? Então, eu vou fazendo aqui um ponto para cada ponto, por 2 carreiras. E aí, feitas essas 2 carreiras, eu já retorno a gente começar a intercalar os pontos. Então, eu cheguei aqui no finalzinho, fiz as 2 carreiras com pontos baixos, um ponto para cada. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E a próxima carreira nós vamos trabalhar pontos intercalados. Então, vamos fazer aqui 2 correntinhas agora de subida, laça o fio, pula o primeiro ponto, coloca a agulha no ponto seguinte, laça e faz ponto meio alto. Laça o fio, volta no ponto que nós pulamos, que foi o primeiro ponto. Laça, traz para cima e faz ponto meio alto. Ele vai ficar cruzadinho assim, olha, dessa forma, tá? Então, laça o fio, pula o próximo ponto, vem no ponto seguinte e faz ponto meio alto. Laça,
volta no ponto que nós pulamos e faz ponto meio alto. Laça, pula, vem no próximo, faz ponto meio alto. Laça, volta no ponto que nós pulamos. E é isso, tá? Toda essa carreira nós vamos trabalhar dessa forma. O bom desse fio é que ele tem uma textura mais macia, ele é um fio gostoso de tecer, então mesmo trabalhando pontos mais elaborados, né, como esse daqui que nós cruzamos, é um fio que propicia fazer isso, né, por ele não ser um fio áspero, por ele ter essa textura mais macia, então não teremos dificuldade, né, mesmo sendo um fio ráfia, é um fio que ele tem um efeito mais rústico, né? Mas dá pra gente poder brincar aí com os pontos, com os efeitos, né? Porque essa marca é uma qualidade muito boa do fio ráfia, né? E como eu falei pra vocês, além da qualidade ser boa, é muito gostoso de tecer. Então, para quem já experimentou o ráfia e sente aí alguma dificuldade, vale a pena experimentar esse fio, porque ele tem uma textura muito boa. Bom, eu vou fazendo aqui. Assim que eu finalizar essa carreira, eu já retorno aqui com vocês. Bom, gente, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Agora, vamos fechar e subir para a próxima. Coloca a agulha nessa primeira correntinha do primeiro ponto, laça e faz ponto baixíssimo. Sobe com mais 2 correntinhas, porque nós vamos repetir mais uma carreira da mesma forma. Então, nós vamos laçar o fio, pula o próximo ponto, vem no ponto seguinte, faz ponto meio alto. Laça, vem no ponto que pulou, laça e faz ponto meio alto. Laça, pula o próximo ponto, vem no ponto seguinte, faz ponto meio alto. Laça, vem no ponto que pulou e vamos seguindo fazendo a mesma coisa, tá? Vai ficar cruzadinho assim, um em cima do outro. Eu vou fazendo aqui, finalizando essa segunda carreira, eu já volto aqui com vocês. Bom, gente, estou chegando aqui no finalzinho, vou fechar com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha de subida para a próxima carreira, porque agora nós vamos voltar a trabalhar com os pontos baixos. Então, vamos seguindo aqui, colocando um ponto baixo para cada ponto. Então, coloco a agulha aqui no próximo ponto, faço um, vem no próximo, faço o segundo, e assim por diante, tá? Nós vamos fazendo isso agora por 4 carreiras. Essa é a primeira, vou fazer as outras 3, assim que completar as 4, eu retorno aqui com vocês. Bom, gente, então eu finalizei aqui as 4 carreiras em pontos baixos. Agora, vamos fazer mais 2 carreiras, igual fizemos aqui embaixo, com pontos meio alto cruzados. Então, faz aqui 1, 2 correntinhas, laça, pula o próximo ponto, vem no ponto seguinte, faz ponto meio alto. Volta no ponto que pulou, faz ponto meio alto, tá? Então, nós vamos repetindo esses pontos intercalados por 2 carreiras também. E aí, feitas essas 2 carreiras, eu já retorno aqui para a próxima etapa. Bom, gente, cheguei aqui no finalzinho dessa segunda carreira. Agora, vamos fechar, ponto baixíssimo. E subir para as próximas. Bom, nas próximas carreiras, nós vamos voltar a fazer em pontos baixos. E agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 carreiras com pontos baixos. Então, faz aqui uma correntinha de subida, coloca a agulha no próximo ponto e segue fazendo um ponto para cada ponto. Vou completar, então, essas 6 carreiras e aí já retorno aqui com vocês. Bom, então, fiz aqui as 6 carreiras em pontos baixos. Agora, vamos fechar essa carreira, ponto baixíssimo. E vamos subir agora para mais 2 carreiras em pontos
meio alto cruzados. Então, faz uma, duas correntinhas, laça o fio, pula o primeiro ponto, vem no ponto seguinte, laça, faz ponto meio alto. Laça, volta no ponto que pulou e faz ponto meio alto. E vamos seguindo dessa forma, igual fizemos embaixo, né? Vamos intercalando. E assim que eu finalizar mais duas carreiras em pontos meio alto cruzados, eu já volto aqui com vocês. Bom, gente, então fiz aqui as duas carreiras. Agora, vamos finalizar aqui a abertura da bolsa com ponto baixíssimo, faz aqui uma correntinha só, porque agora nós vamos fazer uma carreira em pontos baixos, tá? Estamos chegando aqui no finalzinho das carreiras de comprimento, então vamos fazer essa carreira em ponto baixo e depois eu volto aqui porque a gente vai fazer outra carreira em ponto baixíssimo. Então, chegando no finalzinho, eu já volto aqui com vocês. Bom, cheguei no finalzinho da carreira, fiz as carreiras em pontos baixos. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha. E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer em pontos baixíssimos aqui, só para finalizar. Coloca a agulha e faz o baixíssimo. Coloca a agulha no próximo ponto e faz o baixíssimo. Vamos deixar os pontos mais soltinhos para não afunilar a abertura da bolsa. E aí, chegando no finalzinho dessa carreira, eu já retorno com vocês. Bom, então, finalizei as carreiras em pontos baixíssimos. Agora, eu vou cortar aqui o fio e arrematar. Cortei, puxa todo o fio. Nós temos aqui a correntinha de subida e o primeiro ponto baixíssimo. Passa a agulha nesse primeiro ponto baixíssimo e leva essa laçada lá para trás. Depois, passa dentro desse último baixíssimo que nós fizemos. Vem com a agulha aqui por trás, sai bem no meio da correntinha, laça o fio e leva lá para trás. Aí, fechamos aqui. Esse fio, eu vou passar por entre alguns pontos aqui e vocês podem usar uma cola de artesanato, como a Pegamil, por exemplo, para colar aqui a pontinha. Tá? Deixa um pedacinho aqui de sobra e usa uma cola de artesanato para poder fixar aqui. Bom, gente, feito isso, agora nós vamos para a próxima etapa, que é colocar a alça na bolsa. Bom, então, para finalizar aqui a bolsa, nós vamos colocar as alças. Eu vou usar essas alças lá da Lazuli Atelier. Vou posicionar aqui bem no centro da bolsa, primeiro de um lado e depois do outro lado. Vou centralizar de forma que fique o mesmo tamanho que nós vamos deixar aqui nas laterais, também aqui no centro da bolsa. Ou vocês também podem fazer da forma como vocês acharem melhor, tá? Pode ser assim mais espaçado, mais juntinho, tá? Vai posicionando aí da forma como vocês preferem. E eu vou costurar aqui com o próprio fio. Eu vou posicionar aqui a argola um pouco mais abaixo, onde nós temos aquelas carreiras em que fizemos de pontos baixos, aquelas 6 carreiras. Eu vou posicionar nessas 6 carreiras e aqui nós vamos costurando. Então, vou pegar aqui o fio, vou laçar ele lá pela parte de trás, vou passar por cima da argola, da alça, laço o fio novamente e passo por dentro da argolinha. Coloco novamente a agulha no pontinho do lado, laço o fio lá por trás, coloco no ponto um pouco mais acima, já envolvendo a argola da alça, laço o fio e faço ponto baixo aqui, assim. Aí, coloco a agulha no próximo ponto aqui do lado, laço o fio, coloco um pouco mais acima, envolvendo a argola da alça e faço ponto baixo. Venho aqui no ponto do lado, laço,
um pouco mais acima aqui da alça, faço ponto baixo. Assim, certo? Agora, nós vamos cortar o fio e arrematar. Puxa ele. Aí, esse fio, nós vamos passar lá pra parte de dentro. Aqui. E vai passando aqui por entre os pontos. Esse outro fio foi o fio que nós iniciamos aqui a costura da alça. Vou passar ele por entre os pontos também. Olha, cheguei bem próximo. Vou dar um nozinho aqui nas duas pontas do fio. E agora, com a cola de artesanato, nós vamos colar aqui as pontinhas para poder fixar na bolsa. E eu indico a cola Pegamil, que é uma cola de artesanato, né? Passa só um pouquinho na pontinha e cola aqui. Bom, então, costurado aqui a ponta de um lado da alça, vamos costurar a outra ponta também e vamos fazer a mesma coisa lá do outro lado com a outra alça. Então, eu vou costurar as 4 pontas aqui dessa mesma forma que eu mostrei pra vocês. E assim que eu finalizar, eu já retorno. Bom, gente, finalizei aqui a colocação das alças dos dois lados. A nossa aula terminou. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima!